O apóstolo Paulo compartilhou conosco 3 razões para não desanimar. O desânimo é inevitável, somos humanos e nessa vida e nesse mundo passamos por circunstâncias, por adversidades terríveis. São infidelidades, traições, desapontamentos, desgostos e tantas outras razões e tantos outros motivos que nós poderíamos apresentar para abater-nos, para nos trazer desânimo e prostração. Há pessoas que vivem em um estado crônico de depressão e há razões para isso. Existem motivos, muitos motivos para desanimar num mundo como o nosso. Mas o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele faz a seguinte declaração: por isso não nos desanimamos. Por isso. E ele vai apresentar 3 razões. Por isso, são razões que ele argumenta e nos apresenta para não desanimar. Se você é de Cristo Jesus, se verdadeiramente você é um homem de fé, uma mulher de fé, e se você, sobretudo, é bem doutrinado, doutrina não é mera teoria, não é elucubração teológica, não é devaneio dos pastores. Doutrina é alimento sólido. Precisamos de doutrina, conhecer a revelação. Muitos pregam sermões extremamente devocionais e o tempo todo exortativos e cheios de ilustrações e muitas vezes até de comédia para entreter. Mas nós precisamos do alimento sólido da palavra de Deus. São 3 razões teológicas, são 3 razões espirituais, profundas, baseadas em verdades que Deus nos oferece por intermédio da cruz. Deus nos deu o seu Filho. Na cruz do Calvário, a obra da redenção foi concretizada, ela foi consumada, e com base no que Jesus é e no que Ele fez, nós temos razões para não desanimar. Vejamos a primeira razão. Paulo diz: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. O apóstolo Paulo nos ensina que existem 2 processos simultâneos, concomitantes, progressivos, irreversíveis ocorrendo em cada um de nós. O primeiro processo é o processo de desgaste, é o processo de corrupção. E o segundo processo é o processo de renovação. O apóstolo Paulo diz: ainda que o nosso exterior, esta expressão nós temos literalmente no grego o homem exterior, para se referir ao nosso corpo. O meu corpo sou eu sou o meu corpo. O meu homem exterior é o meu corpo. Ainda que o nosso exterior, o nosso corpo, esteja se desgastando, e ele está se desgastando, o nosso interior, o homem interior, o coração, que é a sede da alma, do espírito, das emoções, do intelecto e das decisões, da vontade, ele está se renovando todos os dias. Portanto, 2 processos ininterruptos e irreversíveis. O primeiro é o nosso exterior esteja se desgastando, esteja progressivamente, irreversivelmente se corrompendo e se desgastando. E isso está acontecendo. Quanto mais idade você tem, menos saúde
você acaba tendo. O seu corpo, ele já não é mais o mesmo. Os nossos órgãos não funcionam com 100% como outrora. Eles vão gradativamente, progressivamente, funcionando cada vez menos, até que uma pessoa saudável e que está com idade extremamente avançada, ela chega a morrer pela falência múltipla dos órgãos, porque eles param de funcionar, eles vão progressivamente parando de funcionar, já não se tem a mesma saúde, a mesma qualidade de vida pelo envelhecimento. Mas o desgaste do homem exterior não se dá apenas pelo envelhecimento, também se dá pela enfermidade. A enfermidade afeta os órgãos, afeta a saúde, debilita, enfraquece, diminui a qualidade de vida. Uma pessoa, por exemplo, com um dos rins pode viver, mas ela não terá a mesma vida, a mesma saúde de uma pessoa cujos rins, os dois funcionam. Uma pessoa pode viver apenas com um pulmão, mas não terá a mesma saúde de quem tem os dois pulmões. O fato é que a enfermidade vai trazendo debilidades e vai desgastando, vai corrompendo. O corpo vai ficando cada vez mais cansado, cada vez funcionando menos, porque ele está se corrompendo, e a enfermidade vai corroendo os órgãos, vai destruindo o funcionamento. E também há uma terceira razão: o homem exterior, os acidentes, as pancadas, os atropelamentos vão quebrando ossos, vão mutilando o ser humano. Portanto, nesta vida, durante o tempo que vivermos sobre a face da terra, nós estamos descendo uma ladeira na vida do homem exterior. Mas ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, esteja irreversivelmente, progressivamente se corrompendo, se deteriorando, se desgastando, existe um outro processo progressivo e irreversível também acontecendo. Só que não no nosso homem exterior, mas no nosso homem interior, em nossa alma, em nosso coração. Ele está sendo renovado, continuamente renovado, todos os dias, uma renovação diária. Deus, o Espírito Santo, ele renova o nosso interior pela palavra, pela oração, pela comunhão. Ele nos dá nova vida, ele nos regenera. E à medida que você o busca, em oração, você se submete, ele vai te renovando, e diariamente você está cada vez mais novo. Diariamente, o seu corpo está cada vez mais desgastado, vai se corrompendo, vai se deteriorando, mas o interior vai se renovando. Essa é a obra de Cristo na nossa vida. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, este corpo, e o salário do pecado é a morte, ele vai morrer mesmo, e ele vai acabar. Mas a obra espiritual que está sendo operada e produzida pelo Espírito Santo dentro de nós, por causa da cruz de Cristo, por causa do Senhor Jesus Cristo crucificado, é uma obra maravilhosa. Nós devemos a presença do Espírito e a sua obra de renovação diária em nós ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então haverá a ressurreição do corpo, quando Deus nos dará o corpo ressurreto, o corpo imortal, que é dom de Deus para cada um de nós. Assim, nós não desanimamos. Quando você percebe que não tem mais a mesma saúde, você foi operado, órgãos foram retirados, tumores tomaram conta de órgãos e estão produzindo dores e o mau funcionamento.
você não tem saúde. Você também percebe que pelo envelhecimento você está cada vez mais fraco, cada vez menos saudável, cada vez menos disposto. Você percebe o desgaste do corpo e da saúde, o envelhecimento. Você se olha no espelho e você vê que o seu semblante não é mais o mesmo. E isso pode trazer desânimo, tristeza. Eu estou acabando, eu estou definhando, eu estou me desgastando. Mas então você sabe que você está diariamente mais novo, renovado pela obra do Espírito Santo. E esta certeza desta obra contínua, diária e ininterrupta do Espírito em nós nos traz alegria. Interiormente eu estou cada vez mais novo, mais vivo, mais animado, mais reavivado, esperando para que, após a morte, no dia do juízo final, recebamos o corpo glorificado para viver uma vida plena, em novidade de vida, no novo céu e na nova terra. Por isso, não desanimamos. Se você estiver sofrendo com a saúde, se você estiver sofrendo com todos os embates que a falta de saúde e o envelhecimento produzem, alegre-se, não se desanime. E o apóstolo Paulo, ele foi perseguido. Se lermos as suas cartas, veremos o quanto ele apanhou, o quanto seu corpo foi flagelado, chicoteado. Ele passou momentos terríveis no mar, naufrágios, noites sem dormir, mal agasalhado, no frio e no calor, o estresse, todas as enfermidades como consequência das perseguições. Mas ele não desanimou ao perceber que sua vida e a sua saúde pioravam cada dia mais, porque ele era interiormente cada vez mais novo. Essa é a bênção de ter Deus e o seu Filho no nosso coração. Não desanime, o Espírito de Deus te renova. E se você ainda não tem o Espírito Santo de Cristo, é porque você ainda não é de Cristo. E para ser de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse que só Jesus Cristo salva, que Ele é o Filho de Deus, que veio para dar a sua vida, para salvar a nossa vida, e você experimentará a bênção da renovação, que é produto da santa presença do Espírito em nosso interior. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.